Olá, meus amados, minhas amadas, estamos mais uma vez aqui ao vivo com uma mensagem de Deus para o seu coração. Você deve estar vendo hoje que eu estou improvisado, estou de férias, e até por isso eu atrasei um pouquinho, que eu tive que arrumar um local aqui. Se você ouvir um cachorrinho latindo aí, não se preocupe, porque eu tenho um cachorrinho aqui em casa que de vez em quando ele gosta de conversar. Então eu acabei improvisando aqui, mas eu não podia deixar de levar uma mensagem de Deus pro seu coração e até mesmo de continuar na sequência que nós estamos, né, naquela questão da Bíblia Sagrada, né? E conforme eu falei, na semana passada nós falamos do livro de Levítico, que é um livro que fala das leis ali estabelecidas, né, de como que eles deveriam cuidar do tabernáculo, né? Só relembrando, nós estamos no Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então teve o livro de Gênesis, que fala da criação, fala de Abraão, fala de Isaac, fala das 12 tribos de Israel, e termina lá na história de José com os irmãos, né? Depois nós tivemos o livro de Êxodo, que fala do nascimento de Moisés e da escravidão do povo do Egito, e como Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho e chegaram no Monte Sinai. E aí, então, depois, quando nós vimos Levíticos, Deus no livro de Êxodo tinha mandado erguer o tabernáculo, né? Vocês se lembram que no livro de Êxodo Deus fala para Moisés levantar o tabernáculo, e o livro termina inclusive no momento em que Deus recebe o tabernáculo pronto das mãos de Moisés. Ele enche o tabernáculo com a sua glória. E o livro de Levítico que nós vimos fala das leis, de como eles deveriam proceder com relação ao tabernáculo, de como o povo deveria proceder com relação aos seus pecados, aos seus erros, aos erros dos sacerdotes, enfim, todas as leis, né, as mais de 600 leis que foram colocadas diante de Moisés, e eles estão no Monte Sinai, e ali Deus fala tremendamente com Moisés. E hoje nós vamos ver o livro de Números, que é um livro grande, é um número de 36 capítulos, de capítulos grandes, mas é um livro que tem histórias fantásticas e fundamentais para a gente entender muitas coisas, né? O livro de Números, ele tem esse nome porque foi uma contagem, na verdade 2 contagens que Deus mandou que Moisés fizesse para ele tirar o número do povo de Israel, ou seja, né, quantos tinham ali. E essa contagem então se colocou como número, né? Mas se a gente for ver exatamente no livro, no hebraico, esse livro não chama número, ele chama No Deserto, porque aqui conta exatamente a saída deles do Monte Sinai, quando eles vão para o deserto, né? Termina o tabernáculo, Deus coloca todas as leis ali para Moisés no livro de Levítico, e aí depois disso Deus chama Moisés e manda ele contar qual é o número de pessoas que tem ali. E aí eles saem, 19 dias depois disso, eles saem do Monte Sinai e vão para o deserto. E aí começa então o número de números, né? Logo na contagem e logo depois no deserto. E tem histórias fantásticas aqui. Aqui fala de como os levitas deveriam cuidar também do tabernáculo, né? A função dos levitas, a função de Arão. Arão e Moisés, que eram descendentes de Levi, a família deles ficou responsável por cuidar do tabernáculo, né? É o que esse livro conta aqui. Então tinha os deveres, como que eles tinham que agir, o que eles tinham que fazer, manter acesa a luz do candelabro, manter os pães no tabernáculo, tudo isso. O número de Números conta tudo que eles deveriam fazer, né? Depois tem algumas poucas leis aqui que Deus continua falando com Moisés no deserto, com relação ao pessoal que era acometido por lepra, quando a pessoa era pega em adultério, enfim, aqui tem importante a lei do Nazireu, que quando o filho era oferecido a Deus como Nazireu, não podia cortar cabelo, não podia comer carne, tinha um monte de situação, não podia beber vinho, né, os derivados da uva. Está no capítulo 6 do livro de Números. Depois é interessante você ver também que tinha algumas crianças que eram separadas. Sansão, por exemplo, foi um separado para Deus, né? E tem uma discussão se Jesus era ou se não era, né? Porque tinha muitas coisas que o Nazireu cumpria, que eles viam Jesus, mas na minha opinião ele não era, né? Porque Jesus ele consumia, por exemplo, ele tomava vinho com os apóstolos, né? Que é derivado de uva, enfim.
não vem ao caso aqui. O caso aqui agora é sobre o livro de Números que nós estamos vendo, e tem uma passagem interessantíssima, porque no livro de Números marca exatamente a história quando o povo de Israel é proibido de entrar na terra prometida. Aquela geração que saiu do Egito, 600 mil homens que saíram do Egito, eles são proibidos de entrar na terra prometida, por causa de algo que aconteceu aqui em Números. E aí essa mensagem que eu quero deixar com vocês, né? Eles têm aqui algumas celebrações, né, que eles fazem. Eles começam a murmurar novamente, como sempre fazia. Aqui tem uma história interessante também, porque Moisés, ele recebe o sogro dele, que fazia tempo que não via. O sogro dele dá algumas orientações para ele. Então, por exemplo, ele está achando pesado demais, o povo reclama muito. E o sogro dele fala: por que você não divide? Põe pessoas para atender o povo dividido, né? Então, foi interessante isso. E Moisés levanta 70 homens dos mais velhos, né, 70 anciãos, e começa, aqueles anciãos são responsáveis por atender o povo, porque todo mundo queria falar com Moisés, e Moisés não conseguia dar atenção para todo mundo. Então ele dividiu 70 homens para poder atender o povo para ele, para que ele pudesse continuar ali a jornada com o povo, né? E no capítulo 13 de Números, tem uma situação, aqui tem uma passagem que para mim, que é no capítulo 12 ainda, que para mim é uma das passagens mais lindas que tem, porque aqui mostra uma coisa que eu sempre falo: Moisés foi o homem que mais teve intimidade com Deus. Não existe, lógico que nós não estamos falando de Jesus, né? Jesus é o próprio Deus que se fez carne, né? Que se fez homem. Mas, tirando, né, a parte de Jesus, Moisés foi o homem, o ser humano que mais teve intimidade com Deus. Então, olha, eu vou ler aqui para vocês. Ele tinha a Miriam, que era a irmã dele, e Arão, que era irmão. Os dois andavam com ele direto, estavam acostumados, né? E chegou uma hora que, não sei, eles pegaram uma certa inveja de Moisés. Acho que a Bíblia não explica muito bem, mas fala assim: olha, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara. Moisés tinha casado, tinha tomado por mulher uma cuxita. E aqui fala isso, mas fala o seguinte, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Olha só, o que eles estão falando aqui. Pô, você acha que Deus fala só com você? Você acha que Deus não fala com a gente também? Né? Os dois irmãos dele, né? Miriam, que é uma irmã, e Arão. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí da tenda da congregação. E saíram eles, os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê semelhança no Senhor, do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar, contra o meu servo Moisés. Olha, vocês perceberam o que aconteceu aqui? O seguinte: Arão e Miriam então foram brigar com Moisés, porque ele tinha casado com a mulher, mas na verdade eles tiveram um pouco de inveja, tanto que eles falam: pô, você acha que Deus fala só com você? Deus fala conosco também. E aí Deus então desce na coluna, e eles ouvem a voz de Deus e pedem para eles saírem da tenda onde eles estão. Eles saem, e Deus chama Arão e Miriam e fala para eles: olha, se eu levantar um profeta na terra, eu vou falar com ele através de sonhos, através de visões, através de figuras, não importa. Mas com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo boca a boca. Tem um outro texto para frente que Deus fala assim: com Moisés eu falo face a face. E eu não falo com ele por figuras, né? Eu falo com ele realmente por vista. Ou seja, eu chego frente a frente com ele. Então, uma coisa interessante
interessante, porque Moisés ele tinha um temor de Deus tremendo, que ele não olhava, ele tinha medo de ver a figura de Deus e ser consumido, então ele não olhava, mas Deus vinha em forma de coluna e falava com Moisés face a face. Então, você já imaginou, a pessoa pode ter fé o suficiente para defender Deus quando alguém fala, agora Deus defender você, porque foi isso que ele fez aqui com Moisés. Deus, a Bíblia fala que Moisés era muito manso, provavelmente ele não teve coragem de brigar com os irmãos, mas ele foi defendido pelo próprio Deus. E aí depois, né, aqui fala da nuvem que ia e a congregação ia atrás da nuvem. Quando a nuvem parava, eles todos paravam. Quando a nuvem andava, eles todos andavam, né? Mas aí tem a história que eu queria falar com vocês, está no capítulo 13, que é quando Deus chama Moisés e fala para ele mandar 12 espias, um de cada tribo, para visitar a terra que ele tinha prometido. Então eles estão saindo do Egito, estão no deserto, tinham passado já pelo Monte Sinai, ficaram um ano no Monte Sinai, né? Diz que no segundo ano, ou seja, para começar a contar o segundo ano, eles saem do Sinai e eles estão então no deserto agora, e aí Deus pede para Moisés mandar os espias. Então o que é isso? Eles já estão próximos, né, da terra prometida, e Deus então fala para Moisés, olha, pede para o povo, pede para 12 príncipes, um representante de cada tribo, vai até Canaã e veja a terra que eu prometi, se não é verdade, que é uma terra que mana leite e mel, que é uma terra que produz muitos frutos, e é para lá que eu quero que vocês vão. E Moisés então levanta os 12 príncipes, escolhe 12 pessoas e eles vão espiar a terra de Canaã. Acontece que quando eles voltam, existe então a grande reviravolta na história, porque fala o seguinte, depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, ficaram 40 dias lá, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela manda leite e mel. Este é o fruto. Eles mostraram, eles estavam com um cacho de uvas. Se você pegar depois o capítulo 13 e ler inteiro, eles trouxeram um cacho de uva que era tão grande que tiveram que colocar um pau no meio e trazer em dois, porque um só não conseguia trazer. E eles mostram então o fruto e falam, verdadeiramente a terra manda leite e mel. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram homens muito grandes, gigantes, considerados gigantes, que tinham quase 3 metros de altura, 2,70 metros, 2,80 metros de altura. E eles falam assim, os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e nos cananeus, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então olha só, aqui eu quero trazer uma mensagem para você. Eles voltam e um porta-voz deles começa a falar, olha, realmente a terra é aquilo que Deus falou, ela mana leite e mel, ela produz muito fruto, e realmente está aqui o fruto, nós trouxemos para você, porém, são cidades fortes e grandes, elas são, né, com muros, fortalezas, e lá habitam gigantes, né? E ele fala o seguinte, olha, lá tem os heteus, os jebuseus, os amorreus, né, tudo pela ribeira do Jordão. Ou seja, às vezes a gente espera uma promessa de Deus, mas fica esperando de braços cruzados. Mas, meu amado, mesmo quando Deus tem uma promessa para você, você tem que lutar por ela. Não adianta você ficar esperando de braços cruzados Deus fazer alguma coisa, tá? Se você quer um emprego, se você ficar deitado no sofá da sua casa, esse emprego não vai cair do céu. Deus pode abrir portas, mas você tem que fazer a tua parte. Por que eu estou falando isso? Que aqui Deus tinha prometido a terra, e manda os espias lá, dá uma olhada, e tudo que Deus falou é verdade, só que a terra era habitada. Eles teriam que chegar lá e vencer gigantes para poder habitar na terra. Ou seja, a terra estava prometida, porém exigiria deles uma luta muito forte, uma guerra muito grande para que eles pudessem tomar posse. Então o que eu quero dizer para você é isso. Às vezes você vê gigantes e já desiste na primeira hora, mas Deus tem a promessa para você, e se Ele prometeu, Ele vai te dar forças, Ele vai te dar o armamento necessário para você lutar.
para você tomar posse daquela herança, para você tomar posse dessa promessa. Então não desista e não fique também de braço cruzado, né? Ore a Deus, o que você quer, o que você quer que Deus faça por você, mas lute por isso. Não espere de braço cruzado. Não fique achando que as coisas vão acontecer sem o teu esforço, porque elas não vão acontecer dessa forma. Né? Aqui é um grande exemplo. Deus manda os espias lá. Olha, vai lá, vai conhecer a terra que eu prometi para vocês. E eles vão e voltam desanimados. Por quê? Porque a terra está habitada. Olha só. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-los em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, pois é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. E depois, se você continuar lendo, você vai ver que Josué, que era um outro que estava lá, ele também defendeu o Caleb, falou: não, se Deus é com a gente, nós temos que ir, nós temos que chegar lá e tomar posse daquela... Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará. Então olha para você ver, os dois incentivaram o povo: nós temos que ir lá e temos que lutar por ela, porque se Deus se agradar de nós e realmente é essa a promessa dele, ele vai nos dar essa terra. Mas o povo não quis, o povo preferiu voltar para o Egito. E pressionaram Moisés, aqueles outros 10 homens que tinham de espiar pressionaram o povo, e todos eles pressionando Moisés, falaram: nós preferimos voltar para o Egito. Aí então Deus, ele vem e fala para Moisés, fala: por causa da incredulidade do povo, porque o povo desistiu de tomar posse da herança, por causa do medo, por causa da falta de confiança em mim, esse povo não vai pisar na terra que eu prometi. Esta geração não pisa lá. Mas olha só que interessante, Moisés tinha intimidade com Deus, lembra que eu falei? Moisés chega para Deus e fala: Senhor, não faça isso. Não faça isso, porque se esse povo voltar para o Egito, se acontecer tudo isso, o povo, as outras nações vão achar que o Senhor não teve poder para levá-los até onde o Senhor prometeu. E Deus então fala assim: não, essa geração não vai. Eu vou pôr meu povo na terra de Canaã. Eu vou pôr meu povo na terra prometida. Mas vai ser os filhos dele. Eu vou esperar nascer uma nova geração, para que essa nova geração entre na terra prometida. Então aqui está o porquê o povo de Israel não entrou na terra prometida. Esse povo, ele ficou perambulando no deserto, por isso eles ficaram 40 anos no deserto, porque eles aqui já estavam 1 ano e alguns meses, 1 ano e 2 meses. Depois disso, eles ficaram mais 39 anos, 38 anos e alguma coisa, até completar 40 anos. Depois de 40 anos, toda esta geração incrédula morreu no deserto. E aí nasceu uma nova geração. E essa nova geração é que tomou posse da terra prometida, que entrou na terra prometida. Então o livro de Números, ele conta essas histórias. Depois você lê, você vai ver, tem outras histórias interessantes. Tem a história de um profeta de Deus, que Deus usa um jegue para falar com ele, porque ele ia profetizar contra o povo de Deus. E aí Deus impede. E aí, se você é cristão, você já deve ter ouvido muitas vezes alguém falar: pô, se Deus fez até que um jegue falasse com Balaão, você acha que ele não vai usar um homem para falar? Porque essa história está aqui também na história de Balaque e Balaão. Enfim, são 36 capítulos que eu tenho certeza que desse aqui você vai gostar muito, tá? Então, nós vimos já o livro de Gênesis, o livro de Êxodo. Um livro fala da criação, fala de como o povo foi escravizado. O outro fala quando nasce Moisés e como o povo é tirado da escravidão.
O Levítico fala das leis que Deus colocou, né, como eles deveriam fazer com relação ao tabernáculo. E agora no livro de Êxodo, no livro de Números, fala da contagem do povo, fala da família de Levi, de como eles deveriam agir com relação ao tabernáculo, né, de manter tudo funcionando. Eles foram eleitos os sacerdotes, então os sacerdotes eram aqui da tribo de Levi. Fala da intimidade que Moisés tinha com Deus, né, com a intimidade, a proximidade de Moisés com Deus, e fala dessa história fantástica dos espias que vão e quando voltam tem um marco ali, né, aqueles que acreditaram tomaram posse. Vocês perceberam que tem uma mensagem forte nisso aí? Que hoje, em João 3,16, que fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O povo foi proibido de entrar na Terra Prometida, por quê? Por incredulidade, porque não acreditaram que Deus era capaz suficiente de levá-los até a Terra Prometida. Eles viram os gigantes e se acovardaram. Quando João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, o que nós precisamos ter fé, é acreditar. Nós precisamos acreditar que Deus ele tem amor e misericórdia suficiente para nos levar para o céu, apesar dos nossos pecados. Por isso ele nos enviou Jesus Cristo, para levar sobre si na cruz do Calvário todos os nossos pecados. E agora qual que é então a diferença? É que nós vamos enfrentar gigantes. É que para a gente tomar posse, nós vamos enfrentar uma batalha terrível. Porém, nós precisamos acreditar em Deus. Porém, nós precisamos confiar que Deus será suficiente para nos levar para a Terra Prometida. Então é esse desafio que eu faço ao seu coração. Acreditar em Deus, ter fé e saber que Ele vai te levar para o lugar onde Ele prometeu, que é a Nova Jerusalém. Então, confie em Deus. É só isso que Ele quer. Que a gente tenha confiança nele. Se aquele povo tivesse tido confiança em Deus, aquele povo teria entrado na Terra Prometida. E agora Deus encaminha seu Filho Jesus para que a gente, confiando nele, a gente entre na Terra Prometida, que é a Nova Jerusalém. Então quando a gente morre, não é o fim, é só um começo de uma nova vida. E quem que vai para essa novidade de vida? Quem acreditar em Cristo Jesus, quem confiar em Deus e saber que Ele é suficiente para nos colocar na terra da promessa. Amém? Obrigado, viu? Desculpa mais uma vez o atraso que eu comecei. Olha, hoje muita gente ao vivo nos assistindo. Mandou um abraço para Eliana Marim, para o Zé Reinaldo, para o Biju. Deus abençoe, viu? A Regina, que Deus te abençoe, Rê. A Terezinha Galhardo também, o Sérgio Carrara, a Cileia, o Alex, o evangelista Alex, que Deus te abençoe. A Helena Samanta, que Deus te abençoe a sua casa também, Helena. Ela escreveu: bom dia, pastor, que a graça de Jesus seja contigo. A Gisela, que está nos assistindo também, e aí meu celular perdeu o negocinho aqui, beleza. A Rose também, a Sandra, a dona Sandra, tô de férias agora, hein, você vai ficar livre de mim aí um tempo. A Regina vai ficar livre de mim, a Cileia vai ficar livre de mim. Bom dia, viu, dona Sandra? O Fábio Santos, também, bom dia, Fabinho. A Isilda, também vai ficar ali, bom dia. A Terezinha Galhardo, eu já tinha falado dela, mas escreveu aqui agora: bom dia, graça e paz. Delegada Terezinha, que está assistindo, que Deus abençoe a senhora, tenha também aí um bom dia. A Cleide Silva, bom dia. A Silvinha Faria, a Cleide escreveu aqui: a paz. A Silvinha escreveu: bom dia, pastor, tenha uma ótima semana para você também, viu, Silvinha? O Valdir Silva escreveu também aqui: a paz do Senhor. Nossa, muita gente hoje, tá? O Luiz Carlos Oliveira Ramos, né? O Gilberto Silva. O Luiz Carlos escreveu um negócio aqui, ó. Escreveu assim: balela religiosa, Deus prometeu. Puxa vida, Luiz Carlos, mas eu desejo que Deus te abençoe, tá? Eu já pensei como você um dia. É impressionante isso, né? Um dia eu pensei como você e Deus tocou no meu coração. E eu peço hoje para que Ele toque no seu coração também, para que você tenha um entendimento. Viu, filho? A ignorância que nos leva para o céu, é que nos leva para o inferno. Tá? A ignorância desse povo foi que levou esse povo para o inferno. Se você acredita
que a hora que acabar essa vida não vai ter mais nada, paciência, eu falo para você, é pura ignorância, com todo respeito, mas eu peço a Deus que Ele toque no seu coração, tá bom? Para que você tenha um entendimento e que um dia você possa também receber a luz de Cristo, e eu tenho certeza que nós vamos estar juntos lá no céu. O Gilberto Silva, Bill, parabéns, viu, filho, pelas suas decisões, que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Obrigado por tudo, viu? E a Daniela Clemente, que escreveu Bom Dia Pastor. Meus amados, que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, tá? Eu vou orar com vocês agora. Senhor, eu quero pedir a Deus que o Senhor venha de uma maneira sobrenatural sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa, Senhor, colocar a Tua mão de poder sobre cada um de nós e nos abençoar com a vida eterna, Pai. Senhor, nós queremos agradecer por nosso dia de vida, agradecer porque o Senhor nos deu o sopro da vida. Agradecer a Deus porque o Senhor é um Deus maravilhoso e é um Deus que cuida de nós. O Senhor tem uma promessa de vida eterna e nós somos gratos também por isso. Obrigado pelo pão de cada dia, pela roupa que vestimos. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor tem dado. Então, Deus, nós somos gratos ao Senhor. E quero pedir, ó Deus, para esses irmãos, pedir para todos que nos assistiram, aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, pedir, Senhor, especialmente pelo Luiz Carlos de Oliveira Ramos, que o Senhor possa tocar na mente dele, Pai, e que ele possa sentir o verdadeiro amor que vem do Senhor. Deus, abençoe as nossas vidas. Senhor, esteja conosco, coloca teus anjos ao nosso redor e nos proteja. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meus amados, obrigado. Terça-feira que vem eu vou tentar fazer um ao vivo. Eu vou estar em Israel, tá? Eu estou de férias e eu tô saindo de viagem para Israel e volto na quarta que vem. Mas terça-feira eu não sei se eu já vou estar saindo, se eu vou estar indo já para o aeroporto, mas se tiver oportunidade eu entro ao vivo para a gente fazer. Tá bom? Então, Deus abençoe poderosamente a tua vida. Um abraço aqui para Dona Elza. Deus abençoe cada um de vocês e até terça que vem, se Deus quiser.